Bom, quem também joga hoje à noite na Copa do Brasil é o Vasco. O Vasco vai pegar o Nova Iguaçu no Newton Santos às 9h30 da noite. E o Sport TV também transmite ao vivo. A Débora Gares já está pelo estádio e tem todas as informações. Boa tarde, Débora. Oi, Mari, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. O time que vai a campo logo mais deve ser muito parecido com aquele que enfrentou o Flamengo no final de semana pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Derrota por 1-0. Com destaque para a provável estreia entre os titulares do atacante angolano Lloyd Augusto. Ele até jogou na última partida, mas entrou durante o segundo tempo. O Paulinho, que cumpriu suspensão no último jogo, volta a estar à disposição e deve estar entre os titulares também. Já Tietê é desfalque certo porque continua tratando um problema no joelho. A provável escalação deve ter o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, o Hugo Moura, o Paulinho ou o Matheus Carvalho, também o Felipe Coutinho, Lloyd Augusto, Ryan e o Verrete. O Vasco teve 2 dias de treino para essa partida e já se pode dizer que está, digamos, acostumado ao tapetinho aqui do estádio Newton Santos, já que essa partida contra o Flamengo no sábado foi disputada aqui no estádio e antes disso o time tinha feito 2 treinos por aqui, Mari. Disputada e bem, né? E Débora, a torcida do Vasco está me falando que se tem Copa do Brasil, tem gol do Verrete, procede? Disputada e bem, né? E Débora, a torcida do Vasco está me falando que se tem Copa do Brasil, tem gol do Verrete, procede? Pois é, né, Mari, porque ele marcou em todas as fases da Copa do Brasil no ano passado, quando o Vasco chegou à semifinal da competição. Ele terminou, inclusive, como artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. E este ano já fez gol também. Logo no primeiro jogo do Vasco contra o União Rondonópolis do Mato Grosso, foi vitória por 3-0. Vamos ver, então, se ele continua nessa boa pegada. Falando um pouquinho do Nova Iguaçu, o time deve ir com força máxima para essa partida. O técnico Carlos Vitor, inclusive, poupou alguns titulares na partida de final de semana contra o Madureira pela Taça Rio. Terminou a partida empatada em 0-0. O atacante Vitor Rangel é que deve ser o desfalque para esse jogo. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam na Copa do Brasil, aliás, pela primeira vez. Mas já se enfrentaram, lógico, muitas vezes pelo Campeonato Carioca. A última partida foi no início da Taça Guanabara, empate em 1-1, mas o Vasco estava jogando com um time de garotos. E vale lembrar que no ano passado foi o Nova Iguaçu que tirou o Vasco da semifinal do Campeonato Carioca. Então vamos acompanhar como vai ser esse reencontro. Lembrando que em caso de empate nessa fase, o jogo vai para os pênaltis, Mari. Boa, ainda tem um climinha de revanche, né? Obrigada, Débora. Boa tarde, bom trabalho. Agora o Vasco da Gama, hein, com partida local, confronto contra o Nova Iguaçu, mas jogo também decisivo e importantíssimo para o time do Fábio Carille. Aqueles 2 jogadores velozes pelos lados, será que já aparecem, já estão à disposição? Ou o Vasco ainda deve sentir falta disso, hein, Pedro? Conta pra gente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você mais uma vez aí, Jailson, Marra, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Olha, vai voltar, por exemplo, o Paulinho, que estava suspenso contra o Flamengo no último fim de semana. Ele pode utilizar o Lloyd Augusto, que estreou contra o Flamengo no último fim de semana ali pelo lado esquerdo, entrou no segundo tempo, tentou algumas jogadas, viu como é jogar no campo sintético do estádio Newton Santos em Engenhão, palco do jogo de hoje, mas o Vasco como visitante diante do Nova Iguaçu. Então são algumas possibilidades. Ou ele mantém ali o Jair no meio de campo, como foi contra o Flamengo, o Fábio Carille, eu digo, né? Mantém ali no meio de campo, são algumas possibilidades. E eu estava aqui ouvindo vocês atentamente, todo empolgado para falar, o Verrete, uma grande arma, tem 7 gols em 10 jogos na temporada, mas aí o Cícero já colocou um balde de água fria, falou que tem 7 gols na temporada e está em uma fase estagnada, mas o torcedor vascaíno aposta nos 7 gols na fase artilheira do Verrete, por que não? 7 gols em 10 jogos na temporada, 6 no Carioca e 1 na Copa do Brasil contra o União Rondonópolis na vitória de 3-0 na fase anterior. E o Vasco não tem muita negociação não, tem que vencer nesta quarta-feira e no fim de semana também por 2 gols de diferença o Flamengo, tarefa bem difícil.
dado o histórico recente. Então, não tem muita negociação, como vocês falavam aí do Fluminense, que já abriu uma boa vantagem diante do Volta Redonda. Tem que resolver o problema de hoje e o problema de sábado. Então, todos têm que entrar no bote do Fábio Carille, não tem negócio de poupar Felipe Coutinho, Ryan, Verratti, enfim, quem tiver a tropa de choque entrar em campo para resolver, porque, como eu sempre disse na primeira participação, uma Copa do Brasil importante esportivamente e financeiramente também, não dá para cair logo nesse início de fase, que aí aumentaria a crise de todos os sentidos e como você chegaria também no fim de semana, mas o Vasco vai forte para esse jogo contra o Nova Iguaçu nesta quarta-feira no Engenhão. Bruno. Boa, Pedro. Obrigado, viu? Ô, Marra, você considera que o jogo de hoje para o Vasco é até mais importante que o de domingo? Eu não estou desprezando aqui a história, claro, o peso da camisa. O que representa para o Vasco, o que representaria para o vascaíno, né? Mas eu estou considerando a dificuldade. A dificuldade do jogo do final de semana é maior. É bem difícil. A gente levantou aqui na semana passada, dos 30 últimos confrontos, agora 31, com 2 vitórias do Vasco contra o Flamengo. Então, assim, além de tudo, tem uma vitória que foi quantificada, tem diferença de gols, não é mais uma vitória simples. O Vasco tem que resolver os seus problemas hoje. Aí, se der, no final de semana, aí é a história do Vasco reunida, aí é jogando pela honra, porque o esperado é o Vasco se classificar hoje. No final de semana, vai ter que entrar outros fatores. Sabe o que pode pintar no final de semana, Bruno? Para o Vasco se classificar? Um jogo de muita superação, uma expulsão do outro lado, tudo. Porque, tirando isso, condições normais de temperatura e pressão, é muito difícil fazer 2-0 no Flamengo. Agora não vai ter aquela situação muito difícil ganhar do Flamengo. Pro Flamengo, porque é no Maracanã, né? Agora, o Pedro estava falando em poupar ou não os jogadores, né? Não dá? Não dá, né, Jailson? Não dá. Não precisa nem terminar, não dá. Não dá. Boa, então já vou para outra pergunta. Ok. O problema é que, me parece, que ele brincou ali com a história dos potinhos. O problema é que quando você tira o cara do potinho, ele também não tá resolvendo, né? Não dá para falar assim, poxa, eu vou poupar o Coutinho ou o Payet aqui, mas quando eles jogarem, aí é a Vera. Não tem porque como. Porque eles também não têm resolvido, não é verdade? Não tem como poupar. Ao contrário do Verratti, esse daí entrega sempre. Entregando, e o Verratti, principal responsável, por exemplo, do ano passado, o Vasco ter se livrado assim, ter ficado sem medo, por exemplo, de rebaixamento. Não ter esse fantasminha ali, porque o Verratti foi ganhando pontos muito importantes para o Vasco. O Verratti sempre está entregando. O problema é que o Verratti está sozinho. Sim. Essa que é a questão. A gente já está falando aqui há um tempo em relação ao jogador de velocidade. O Ryan, que voltou do Sul-Americano Sub-20, está sendo utilizado dessa forma, que também é um cara que é rápido, tem força física, só que é novo também. Então ainda tem toda essa questão de conseguir já entregar de imediato. O Felipe Coutinho ainda está naquela que a gente... É uma incógnita, para falar a verdade. Está sendo a relação de ser protegido por 3 volantes. Tem a volta do Paulinho, que para mim é um cara que é muito importante para esse time do Vasco. Tem a ausência do Tietê também, mas enfim, tem a volta do Paulinho, enfim, o Hugo, o Jair, mas o Felipe Coutinho... É que no Coutinho a gente ainda tem esperança. A gente espera, porque a gente espera mais, essa que é a verdade. Mas do Payet não, né? Não, já perdemos esperança. O Payet, a questão para mim é valor, né? O Payet, os vencimentos são muito caros porque ele entrega, porque você não pode pagar um salário muito alto para um cara que vai jogar ali 10, 15 minutos por jogo, por exemplo. Então você esperava-se mais do Payet, da mesma forma que eu espero mais do Felipe Coutinho. Tudo bem, tem essa questão de física, mas tecnicamente o que eu espero dele é que ele seja muito acima de todos os outros, que ele seja o principal jogador. E não que ele, numa boa, que ele pegue a bola e toque para o lado. Eu não espero isso do Coutinho, eu espero isso de outros jogadores. Do Felipe Coutinho, eu espero que ele pegue a bola, bote a bola embaixo do braço, por exemplo, e consiga dar um tapa para o Ryan chegar na cara do gol. Como foi o gol que ele fez no Clássico contra o Flamengo, no Brasileiro? Não foi o gol de empate, não foi dele? Sim, foi o gol de empate, foi uma dele. partida decisiva. Mas é isso. Eu espero que o Coutinho faça realmente a diferença, não seja só mais um campo. Mas ainda está nesse período de ter paciência com ele, Marcos? Eu acho que tem uma mudança de status aí. O Payet, ele é um jogador técnico, na primeira temporada ele estava acima do peso, mas o acima do peso dele fazia mais diferença que ele no peso. Sim. Hoje em dia, ele, assim, o torcedor do Vasco já olha e pensa,
Tá, uma hora ele pode resolver a partida, mas essa hora tá demorando a chegar. Até porque o contrato já vai encerrar também Daqui a agora. pouco. Eu vou te falar, legal. Desculpa te interromper, Não, Marra, vai. mas eu acho que o torcedor do Vasco não vai ligar se ele não renovar. Não. Vai. Ah, não, vai. Porque tem a questão dos valores. Exato. E nem talvez nem a direção e talvez nem o Carille. E o Coutinho, eu acho que tá no outro status. Da esperança, do Isso, amor, isso. Ele é um cara que sabe o que a gente está passando e alguns jogos ele pode resolver e alguns jogos ele já resolveu recentemente. E ele quer resolver. É torcer para o Coutinho não perder o status. Boa noite, família vascaína! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Vascão entrar em campo, né, para ganhar, para amassar, né, a equipe do Nova Iguaçu e avançar na Copa do Brasil, né, porque o Vasco avançando, toda vez que o Vasco avança na Copa do Brasil, né, ganha uma boa de uma comissão financeira, né, vai avançando, né, é a Copa que mais paga, né, aqui no Brasil, a Copa do Brasil. Então toda vez que o Vasco avança, o Vasco ganha uma quantia muito significativa, muito boa. Isso é bom para os cofres do clube, né, e vamos torcer para que o Vasco consiga, né, essa quantia financeira e consiga fazer um excelente resultado diante, né, do Nova Iguaçu, né, só a vitória interessa. Hoje o Fábio Carille vai com o time completo e hoje eu vou deixar meu placar aqui, para mim vai ser hoje 2-0 Vasco da Gama. Eu quero saber o resultado de vocês, deixa aqui abaixo para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa, né, do Vasco poder aí estar fechando contratações de 2 jogadores. Um é o nome midiático, Pogba, que o Fábio Carille vem pedindo constantemente mais jogadores para o setor de meio de campo, e o outro que pode estar chegando sem custo nenhum, aliás, os dois pode estar chegando sem custos ao Vasco da Gama, tanto Pogba e tanto Thiago Maia, né? O Vasco só terá que arcar com o salário do jogador, tendo em vista que o Jair e o Paulinho Paula tiveram 2 lesões muito graves, né? Então, assim, são muitos jogos pela frente e o Vasco quer contratar jogadores para estar ali brigando por titularidade. E o nome de Thiago Maia, o nome de Pogba é muito bem visto dentro da diretoria do Vasco, né? Então, assim, eu quero saber de vocês. O Vasco provavelmente não deve renovar com o Payet, possivelmente também não deve renovar com o Coutinho, que são 2 jogadores que ganham, assim, salários acima de 1,5 milhão e não estão rendendo quase nada dentro de campo. Então o Vasco vai atrás de jogadores mais jovens, né, com muito mais potencial, com muito mais vontade de estar vestindo a camisa do Vasco e ajudando a equipe dentro de campo, que é o mais importante. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver Pogba e Thiago Maia, né, aqui no Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus!